Bom dia! Hoje é o dia 28 de março, nós estamos juntos mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Hoje a nossa EBD voltando ao vivo, né? Coisa boa, nós podemos participar, partilhar desse momento tão especial. Vamos começar orando ao Senhor nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia em nossas vidas mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, e reconhecemos o teu cuidado sobre nós, reconhecemos, Senhor, a tua grandeza e reconhecemos, Pai, que precisamos sempre de ti. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, hoje através da nossa EBD, que teu Santo Espírito possa falar conosco de uma forma muito especial. Teu nome seja engrandecido em tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar cantando o hino 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. A gente mudou o computador que está transmitindo, então algumas coisas a gente está adaptando, tá? Talvez agora de manhã vocês sintam aí uma diferençazinha na transmissão, mas devagarzinho a gente vai chegando pro lugar. Vamos lá. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. E sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Que essa seja a nossa lida, né? Vigiar, orar, buscar a presença do Senhor em todos os momentos. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 135. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 135. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois o nome é amável. É nome amável. Porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, e o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Louve o Senhor. E nessa intenção de louvar a Deus, de adorar o seu santo nome, nós vamos cantar Estrela da Manhã. E logo na sequência teremos o nosso momento missionário, agora pela manhã. Matando saudade aqui de algumas canções. Vocês sabem que não tem corte nem tem edição, né? Então bora.
Agora vai. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Eu acho. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Lá do começo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
seja o nome do Senhor. Nós queremos fazer um convite a todos vocês. Amanhã nós teremos, põe aí o cartaz pra gente, olha aí, agora vai, pronto. Conexão Missionária Online. Esse era um evento que aconteceria ano passado, lá em Valença, mas diante de tudo que teve, né, no ano passado, nós teremos agora online na nossa associação. Eu já divulguei aí o link da reunião amanhã, mas eu estou vendo aqui com o pastor Azevedo se a gente consegue fazer uma retransmissão desse culto, porque pode acontecer de muita gente acessar o Zoom ao mesmo tempo e ele não ter vaga para todas as pessoas que quiserem entrar. Então, nós vamos tentar retransmitir o culto de amanhã. Você fica ligado aí no grupo da igreja, nas plataformas digitais da igreja, que nós vamos tentar retransmitir o culto de amanhã, a Conexão Missionária Online. Seria muito bom que todos reservassem um tempinho. Anota aí na tua agenda, 19h30, dia amanhã, segunda-feira, dia 29 de março. Será um tempo assim muito precioso de participação como associação, né? Nós nunca mais podemos ter uma reunião associacional de fato, então nós vamos nos encontrar online. E seria muito bom que você participasse. Anota na tua agenda, bota um alarme aí no celular para você não esquecer. E nós vamos participar, fazer uma participação bem bonita aí da IBAV no nosso encontro de Conexão Missionária da nossa ABN, tá bom? Estamos esperando vocês. A nossa promotora de missões está ali. Bom dia, Rose. Como é que você tá? Tudo na paz? Nos dê alegria aí da sua participação, tudo na paz. Nos dê alegria aí da sua participação nessa manhã. Então vamos todos, gente, juntos. Nosso tema, viva o poder transformar. E a nossa divisa está em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém. Agora, irmão, só lembrando, o pastor colocou aí, né? Então, todos coloquem na agenda, já estou lá. A agenda está lá programada, espero encontrar vocês lá. E hoje nós vamos ouvir aí a mensagem do pastor João Marcos, executivo de lá da área de diretor executivo. Por favor, me coloca aí o vídeo do pastor Marcos. Isso aí é uma música. É desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o Espírito que temos
não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados. O Espírito nos mantém animados. O Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder. Nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos, a tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o Espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar neste texto,
a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida. Amém. Queria convocar, né, a IBAV a estar orando, intercedendo mesmo, né, por essa campanha, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos fortalecendo, né, nos enchendo de poder. E nós, como igreja, né, que é a IBAV, que tem um compromisso não só com a nossa comunidade, mas com a Junta de Missões Mundiais, com a Junta de Missões Nacionais, com a Junta de Missões Estaduais, que a gente possa estar cheio de poder, de capacidade, né, de amor, para a gente completar, né, o nosso trabalho, a nossa tarefa. E um dos pontos da nossa tarefa, né, é alcançar o alvo de apenas R$ 1.200. Então, que a gente possa estar juntos aí, né, pensando em estratégias e arrecadando dinheiro mesmo, recursos, para estar mandando para os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais nesse momento. E gostaria de pedir ao pastor Cleverson para orar pela nossa campanha, pelos nossos missionários. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer e te glorificar, porque o Senhor tem confiado a nós essa tarefa tão gloriosa, que é sustentar os nossos ministros, os nossos missionários que estão espalhados pelo mundo afora, pregando as boas novas do teu evangelho, levando, Senhor, a mensagem de salvação, a mensagem que transforma, a mensagem do amor que transforma, que é Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e queremos te implorar, Senhor, manda os recursos para que nós possamos destiná-los, Senhor, para esta obra. Nos dá, Senhor, discernimento quando o recurso chegar em nossas mãos, para que nós investamos no lugar certo. E, Senhor, que venha sobre nós o espírito mesmo de generosidade, de liberalidade, e que nós possamos, Senhor, manter o foco, né, que nossos missionários sejam supridos em todas as suas necessidades, que eles, Senhor, possam pregar o teu evangelho com firmeza, com fervor, e que eles sejam, Senhor, cada dia mais capacitados e habilitados por ti. A nós outros, nós te imploramos, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, continua falando ao nosso coração, Senhor, para que nós sejamos cada dia mais tocados e nos comprometamos mais com a tua obra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos com 2 clipes, pastor, nessa campanha. E no primeiro dia eu coloquei aquele primeiro clipe, né, para prestigiar também o autor da música, né, que aparecia ali apresentando a música na igreja. Mas vamos assistir agora, daqui por diante, né, esse outro clipe que nós temos aí na Junta de Missões Mundiais. Possamos aprender essa música. Logo em seguida, a palavra retorna para o pastor. Ou você queria colocar o cante junto, né? Tá fechado o seu som aí. Deus nos chamou não por obras,
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade. Transformação viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. A promotora de missões, queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de contribuir para a expansão do reino dele através da obra missionária e do sustento dos nossos missionários. Que oportunidade tão preciosa, né? Que responsabilidade o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, e nós vemos nisso o cuidado e a misericórdia de Deus sobre nós. Bom, hoje nós voltamos com a nossa EBD presencial. Professor Yuji falando, ministrando, estávamos com saudade, né? Desde começo de janeiro, aí, final de dezembro, e agora nós temos a oportunidade de ter novamente o professor Yuji conosco. Bom dia, homem de Deus. Estávamos com saudade das suas aulas ao vivo ali, sendo ministrados, e eu queria orar pela vida de Yuji. Nós gastamos aí 15 minutos da sua aula, você tem aí, se quiser, pode usar os 15 a mais, certo? Próximo domingo nós tentaremos ser mais rigorosos com isso aí. Vamos orar pela vida de Yuji. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da Tua Palavra, e nós queremos nesse instante orar pela vida do Teu servo Yuji, que nos trará mais uma vez essa mensagem nesta manhã, através dessa aula. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar lugar em nosso coração e que nós possamos cada dia nos achegar mais a Ti. Age, Senhor, fala através do Teu servo, nós te oramos e já te agradecemos por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. A palavra é sua, Yuji. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Do mundo me ouve e me vê bem aí? Sim. Tem mais ou menos um ano que a gente começou a fazer as EBDs, a EBD online, né? Pensávamos que já tínhamos passado dessa fase, mas infelizmente a situação se agravou e agora a gente retorna. Mais ou menos um ano depois, a gente está recomeçando a EBD. A gente tinha deixado 2 capítulos do livro 2 de Cristianismo Puro e Simples, e eu acho que pelo menos esses 2 a gente vai conseguir terminar para deixar registrado, né? Minha cabeça já estava em outra rotação, já pensando nas aulas presenciais, aí eu tive que me reestruturar psicologicamente para voltar de novo para essas aulas online, né? Mas graças a Deus que a gente tem esse recurso.
E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Num tema que também foi muito oportuno, né? Hoje a tradição romana comemora o Domingo de Ramos, que é o domingo anterior ao domingo de Páscoa, né? Segundo o relato bíblico, uma semana antes de ressuscitar, né? Jesus entrou em Jerusalém, foi recebido pelo povo como o Messias, né? Apesar de o povo não entender direito que tipo de Messias ele era. Aí na sexta-feira seguinte ele foi sacrificado e no domingo ele ressuscitou. E a aula de hoje é justamente sobre esse evento, né? O título da aula, que é o próprio título do capítulo, do livro 2, capítulo 4, é o penitente perfeito. Então, na aula de hoje, a gente vai ouvir os argumentos Vamos ler, na verdade, né? Ler e discutir os argumentos de C.S. Lewis sobre o que é que significa isso, né? E qual é o fundamento da fé cristã, né? Para conversar, eu quero ler com os irmãos o texto que está em Hebreus 2. Deixa eu só compartilhar minha... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Pronto. Hebreus 2 diz o seguinte: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar, né? Então Paulo não, né? O autor aos Hebreus está descrevendo justamente os eventos acontecidos, né, antes e durante a estada de Cristo aqui, né? Como a mensagem chegou, né? Como a vinda dele foi profetizada, né? Como por intermédio, durante a sua vida aqui, né? Toda transgressão e obediência recebeu o castigo merecido, né? Só que a gente vai ver que na própria carne dele, né? E como os apóstolos, os primeiros discípulos dele, fizeram essa mensagem chegar até o restante do povo, né? E depois confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? Isso está no Salmo de Davi, se eu não me engano, se não me falha, o pastor pode me ajudar aí, Salmo 98, 96, alguma coisa assim. O pastor me ajuda aí. Quem é o filho do homem para que te importe com eles? Enquanto o pastor procura aí, eu continuo. E isso aqui ainda está escrito no Salmo, né? E, no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Diga, pastor. Sim. Eu não estou ouvindo o seu áudio. Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo 8. Eu errei com uma besteirinha só, né? Foram só 90 salmos de diferença. Eu sabia que tinha 8 ou 6 no final. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade, né? E nós ainda vivemos essa realidade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim,
tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido e louvarei. Ou seja, Jesus se iguala a gente, né? Ou nos iguala a ele, uma vez que compartilha a nossa mortalidade. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da mente. Esse é um versículo-chave para a aula que a gente vai ministrar hoje, né? Obviamente, Lewis não cita a Bíblia diretamente no seu texto de Cristianismo Puro e Simples, né? Mas o que ele ensina a respeito do cristianismo, e ele parte da tradição anglicana, é fundamentada, basicamente, no texto bíblico. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, esse 17 também é muito importante, né? Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. E o 18, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O que é que o autor está dizendo aqui? Deus entende perfeitamente a nossa situação, não porque ele nos criou, mas porque ele experimentou da nossa existência, né? Uma vez que Deus se torna homem na pessoa de Jesus, o Filho, né? Ele experimenta a nossa mortalidade, ele experimenta a nossa fraqueza, ele experimenta os nossos medos, né? Ele experimenta, ele vive a nossa própria experiência existencial como ser humano, né? Finito, mortal, né? Sujeito a tentações. Ele só não experimenta o nosso pecado, né? Mas ele experimenta a tentação, né? E isso está nos Evangelhos, os 40 dias no deserto, né? E esse texto parece que é exatamente o texto base, né? Que Luiz vai usar, né? Para explanar a sua visão a respeito do que primeiro, do que é de fato o cristianismo, né? Em que consiste o cristianismo, e, em seguida, a principal teoria que explica o significado dessas coisas todas. Eu vou, mais uma vez, compartilhar aqui, só que agora eu vou compartilhar minha segunda tela. Me dê um retorno aí se vocês estão conseguindo ver. Eu espero que ela seja rápida, viu, pastor? Agora, Pedro estava me lembrando aqui que os 15 minutos, eles são cobrados com juros. Então, pode ser que 15 minutos a mais torne em 20, 25, 30, depende, depende da taxa de juros aí que eu vou cobrar para você. Mas eu espero que seja rápido. Então, hoje a gente vai tratar, mais uma vez, do cristianismo puro e simples, e a gente hoje vai falar sobre o penitente perfeito, é o capítulo 4, penúltimo capítulo do livro 2, em que creem os cristãos, né? Se Deus permitir, na próxima semana a gente termina o capítulo 2 e a nossa esperança é que em seguida a gente possa, Deus possa permitir que a gente volte a ter as aulas presenciais, né? E aí a gente teria registrado em vídeo esses 2 primeiros capítulos. Isso é uma representação de um cordeiro imolado, né? Aquele que vai ser sacrificado, tem uma auréolazinha ali, porque tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã, no final das contas, estão celebrando o sacrifício desse carinha aí, desse cordeiro,
né? No caso da Páscoa judaica, é uma representação do futuro, né? Do que iria acontecer com o próprio Cristo, e no caso da Páscoa cristã, a ideia original, pelo menos, era celebrar o sacrifício de Cristo, né? Como protestantes e batistas, nós não temos festas santas a não ser a Eucaristia, né? A ceia do Senhor, como nós costumamos chamar, a celebração do culto, né? Em que a gente toma o vinho e bebe o pão como representação do sangue do corpo de Cristo, né? Mas culturalmente, eu acho que a gente precisa resgatar, né? O significado do que vai acontecer na próxima semana, né? Que é uma data que simbolicamente representa o dia em que Cristo ressuscitou, né? Portanto, Cristo é a nossa Páscoa e a gente celebra isso toda vez que a gente come o pão e bebe o vinho. Lewis vai começar esse capítulo relembrando o capítulo anterior, a alternativa chocante. Ele começa com a frase que ele termina, não que ele termina, mas que ele usa no final do capítulo, né? Esse homem sobre o qual estamos falando ou era e é precisamente o que ele disse, ou seja, Deus, ou então era um lunático, ou coisa pior, né? Ontem eu estava procurando algumas referências e fazendo umas pesquisas para preparar a aula, e achei um estudo, e ou Jesus Cristo era louco, ou Jesus Cristo era Deus, ou era louco, ou era estudante do PSOL, né? Eu fiquei muito curioso para ver esse estudo, mas acabou que não deu tempo. Não deu tempo de ver, mas eu acho que deve ser uma coisa interessante. Eu vou voltar depois, procurar aqui no meu histórico, para ver se eu consigo ler esse material. Né? Mas, basicamente, o que ele está dizendo é isso, né? Ou ele era louco, dizer que é Deus, ele fala do tipo que acha que é um abacaxi, né? Do tipo que diz qualquer besteira, rasga dinheiro. Ou ele era, de fato, o que ele disse que era, ou seja, Deus, né? Não há margem para outras coisas, não há margem para dizer que Jesus foi um grande professor de moral, né? Até fez uma brincadeira, né? O maior gerente de RH de todos os tempos, né? Por conseguir conciliar tanta gente diferente num grupo só, né? E Bono Vox, né? O cantor do vocalista de U2, numa entrevista, ele diz, né, que hoje, a mesma coisa, o Jesus era louco, era Deus, mas ele se recusava a acreditar que um louco mudou a história da humanidade, do jeito que Jesus mudou, né? Portanto, resta-nos, né, a alternativa de que Jesus Cristo realmente era Deus. Nós optamos por isso, né, como cristãos. E aí surge, então, a pergunta do livro, né? Por que que ele veio ao mundo? Por que que esse cara apareceu por aqui dizendo que era Deus, né? Então, qual é o propósito de tudo isso? O que ele veio fazer, né? E ele vai explicar justamente que Jesus Cristo veio ensinar. Só que, normalmente, a secularidade, né, e o secularismo vão tentar naturalizar o ensino de Jesus. E aí cai naquela terceira via que é refutada por Lewis, que Jesus é um grande mestre de moral, um grande filósofo, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior isso de todos os tempos, o maior aquilo de todos os tempos. Né? O pessoal acha que Jesus foi tudo menos o que ele de fato disse que era. Né? Então a gente fica tentando buscar os ensinos de Jesus numa perspectiva moralista ou numa perspectiva humanista, né? Jesus veio emancipar a alma humana, veio dar autonomia ao ser humano, Jesus Cristo veio nos ensinar a viver em comunidade, veio despertar o que de melhor tem no homem. Mas essa não é bem a verdade, né? É óbvio que o caminho que Jesus Cristo nos leva a trilhar, né, vai nos conduzir a muitas dessas coisas, né? Sem dúvida tem um fundamento moral extremamente importante, né? Inclusive a lei moral é utilizado por Lewis para apresentar como o cristianismo, né, como a crença em Deus, ela também é racional, né?
óbvio que ele vai nos ensinar a ser seres humanos melhores ou mais próximos daquele projeto de ser humano que Deus desenvolveu, né, para a gente, mas não é exatamente esse o foco da mensagem de Cristo, né? O que Jesus Cristo veio nos ensinar foi a respeito, né, de sua morte e de sua ressurreição, né? O que você vai ver durante todo o Novo Testamento e o que você vai ver em vários escritos cristãos, tanto da era eclesiástica quanto da era patrística, né, da igreja primitiva e do início da igreja moderna, e também escritos contemporâneos, né, o que a gente vai ver é Cristo morreu e ressuscitou, né? E isso é fundamental para o cristianismo, né? Ele vai, então, apresentar a própria ideia que ele tinha de cristianismo, né? Porque uma coisa é o que é o cristianismo, outra coisa é o que os não cristãos pensam a respeito do cristianismo. Eu peguei aqui um post de uma página neo-ateísta, né? Então você pode ver que faz bem o estilo, né, dos neo-ateus, né? Você tem aqui uma publicação bem agressiva, né, que tenta ridicularizar ao máximo a fé, basicamente a fé cristã, né? Muito embora haja uma tentativa de ridicularizar todo e qualquer tipo de fé, mas há um carinho especial por nós cristãos, né? Os neo-ateus têm um carinho especial por nós cristãos, né? Então você vê aqui um Zombie Jesus, né? Um Jesus zumbi, e o que é que ele diz que é o sentido do cristianismo? A crença do cristianismo é a crença de que algum zumbi judeu pode fazer você viver para sempre se você comer sua carne, beber seu sangue e telepaticamente dizer a ele que o aceita como seu mestre. Então ele pode remover uma força maligna de sua alma, que é presente na humanidade, porque uma mulher feita de uma costela foi convencida por uma cobra falante a comer uma fruta de uma árvore mágica. Aí ele conclui, faz todo sentido, né? Há de se ressaltar aqui, né, que tem alguns méritos nessa definição de cristianismo, né, porque ele reconhece, né, que não é que ele reconhece, mas ele demonstra que, né, que a maioria dos cristãos crê que Jesus, né, morreu e ressuscitou. Ele não voltou como zumbi, obviamente, isso é escárnio, né? Crê, ressuscitou, e que participar da carne e do sangue, né, remove o pecado da alma do ser humano, o pecado original e tal. Então, ele tem mais noção do que é o cristianismo do que muitos cristãos, né? Porque o que é que a gente vê hoje? Muita gente confunde cristianismo ou com discurso de moralidade vazia, né? Ou um planejamento de supremacia cultural e religiosa, né? Tanto não cristãos quanto alguns cristãos pensam dessa forma. Eu estava lendo um artigo que o pastor, meu ex-pastor, né, lá da Graça, o pastor Edivar, compartilhou no Facebook, né, de um cara que comenta a presença dos calvinistas no governo de Bolsonaro, né? E ele fala algumas coisas interessantes, mas ele também apresenta muitos dados distorcidos, né? Por exemplo, a influência a necessidade que o cristianismo reformado tem de dominar a cultura, né? Não é isso que Kuyper, que Doerwit e que Huckmacher vai escrever, né? Que são os principais expoentes nessa área do cristianismo cultural. Do cristianismo cultural não, da influência cristã na cultura, né? O cristianismo cultural é outra coisa. É o cristianismo cultural que vai dizer, por exemplo, que cristianismo simplesmente pregar moralidade, dominar as outras religiões e esperar prosperidade material de graça, né, sem esforço nenhum, né? Então há muita distorção, tanto no meio cristão, né, infelizmente, por falta de mestres, por falta de pastores que apacentem o seu povo, né? Por falta de pessoas que realmente ensinem o cristianismo para suas comunidades, né? E também há um desconhecimento do que de fato é o cristianismo pelos não cristãos, né?
E muitas vezes essa falta de conhecimento não é ingênua, não é simplesmente eu não sei, né? Na verdade, como o Lewis fala em capítulos anteriores, né? Para combater o cristianismo, eu preciso transformar o cristianismo em Jesus zumbi, né? Eu preciso transformar ele em algo ridículo. Aí, sendo ridículo, eu não vou ter dificuldade de refutá-lo. Então, ele vai descrever o que ele pensava acerca da fé cristã. E ele, na verdade, né, ele mesmo ateu, né, ele era muito mais condescendente do que isso, né? Condescendente não, ele era muito mais respeitoso do que isso. Ele só achava que era ingênuo e imoral. Por que ele achava que era imoral? Porque a gente tem dentro da gente a ideia de que de que toda a culpa precisa ser expiada pelo culpado. Então ele não achava que era moralmente justo, né, que alguém que fosse julgado culpado não pagasse por aquilo, pela culpa, né? E muito ingênua por acreditar que simplesmente o fato de alguém morrer por você liberava você de sua culpa, né? E aí ele vai dizer que, na verdade, ele estava preocupado, ou ele estava achando que a teoria, né, que está por trás da morte de Jesus é que era o centro do cristianismo. Então ele não estava preocupado com o que a morte de Jesus significava. Ele estava preocupado por que a morte de Jesus significava aquilo. O que era que está por trás disso? Por que quando Jesus morreu, né, a morte dele foi suficiente para pagar os meus pecados e me reconciliar com Deus, né? Então, a mente racional dele, né, e isso é comum, eu me pego fazendo isso o tempo todo, e eu acho até que é importante, sob certo ponto de vista, a gente pensar assim, né? A gente sempre está buscando o sentido das coisas, né? Tem que haver uma razão para isso. Por que Deus simplesmente nos perdoou, não nos perdoou? Ou por que ele não estabeleceu, né, que a gente precisava fazer determinado tipo de penitência para que a gente fosse salvo, né? Por que ele mesmo teve que vir, teve que morrer? E por que a morte dele significa que a gente está salvo? O que é que tem por trás disso tudo? Qual é o mecanismo que move as ações de Deus, né? Então, essa mente científica dele, né? Muito embora ele não fosse das ciências da natureza, mas essa mente científica dele estava racionalista, né? Estava tentando juntar as peças e entender as motivações de Deus para fazer aquilo. E aí ele vai explicar que a questão é que o centro do cristianismo, né? O que de fato importa para o cristão não é a, a linha de raciocínio que Deus desenvolveu para chegar na conclusão de que ele precisava se fazer homem e morrer, né? O que importa para o cristão é que, independente do que isso signifique ou da teoria que esteja por trás, essa ação divina é suficiente. É o que exatamente a gente precisa para ser salvo, né? Então, depois de explicar que o centro da fé cristã é o fato da morte de Cristo, né? Aí é que ele vai tentar apresentar pelo menos uma teoria teológica, né? Não uma teoria científica, mas uma teoria teológica, né? Que justifica, então, a eficácia. Mas ele vai sempre dizer, claro, para você, ó, lei é lei, né? Fato é fato, teoria é teoria. E aí ele entra numa seara, né? Que é importante, uma discussão importante nos dias de hoje, porque existem basicamente dois grupos opostos, né, que estão se debatendo aqui. Um que desmerece a ciência, que, que não reconhece, né, a importância da ciência para a nossa sociedade, para o ser humano contemporâneo, moderno, né? E outro que endeusa a ciência, que acha que transformou a ciência no Deus deste século, né? A ciência é absoluta, né? E o que a ciência não descobriu vai descobrir, que para mim é equivalente a dizer que Deus escreve por linhas tortas, né? Eu não sei por que acontece, mas vai acontecer. Então eu não sei por que acontece, mas um dia a ciência vai explicar, né? E eu deixei aqui embaixo, só para quem quiser saber, Mil depois pode colocar lá
no canal, né? Uma paginazinha só científica, o que é uma teoria científica, né? Eu pesquisei alguns sites que fossem fáceis da gente ler e entender o que é uma teoria científica, o que é de ciência de fato, né? E essa tem uma descrição muito bem equilibrada, né? É bem contemporânea, percebe-se que a pessoa que escreveu, ela encontrou o equilíbrio, ela leu alguns autores importantes e tal, e não está só no senso comum do que é ciência, né? Mas basicamente o que é que ele está dizendo e por que que isso tem relação com essa discussão contemporânea? Porque normalmente a gente no dia a dia, né, a gente se refere a uma teoria como um sinônimo de hipótese, né? Eu tenho uma teoria para explicar por que que eu estou sem água em casa, né? Uma delas é que eu não paguei a conta de água. Eu acho que é uma teoria razoável. Fiquei assim, né? Ah, faltou luz, né? Rapaz, será que eu não paguei a conta de luz, né? É uma hipótese, né? Ou pode ser que minha bomba, né, no caso da falta de água, minha bomba tenha queimado, né? Ou tenha vazado toda a água do tanque. São hipóteses, né? E é muito comum usar essa expressão teoria no dia a dia, com esse significado. Para a ciência, não é assim. Quando algo, ou como uma ideia, né, um modelo, uma explicação atinge o status de teoria, significa dizer que ele deixou de ser uma simples hipótese. Aí vem a confusão do outro lado. A teoria é a verdade? Para muitos cientificistas, sim, né? O Ian Barbour, se eu não me engano, é o Ian Barbour ou Peter Harrison, ele vai classificar, né, a pessoa que interage com a ciência de forma realista, né? O realista, ele acha que a teoria é a verdade, é a realidade, né? Ele olha para um passarinho voando, ele vê um vetor, né? Ele vê uma equação quadrática do segundo grau, né? E quando a gente sabe que o passarinho, né, tá pouco ligando para as equações diferenciais que descrevem a sua trajetória, né? Mas o realista, ele vai acreditar que a teoria é a verdade, né? Eu estava dando aula para uma turma de Química Geral 1 essa semana passada, né? Hoje começa uma nova semana. E a pergunta uma das perguntas que eu sempre faço, né, para os calouros é: será que Thomson inventou ou descobriu o elétron, né? Porque a gente usa o elétron no dia a dia com tanta propriedade, né? Principalmente quem trabalha na área, um eletricista, né? Convive com um elétron, que é aquela partículazinha negativa que gera a corrente, né? Com tanta propriedade, né? Que às vezes uma pergunta dessa parece ser sem sentido, mas se você for estudar um pouco mais a filosofia da ciência, você vai ver que há controvérsias, né? Será que o elétron ele foi descoberto ou será que ele foi criado, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a teoria eletrônica é algo bem diferente de uma hipótese, bem diferente de um acho, né? Portanto, a teoria científica tem fundamentos que a apresentam como algo superior a uma simples hipótese. Quando eu falo de uma teoria científica, eu estou falando de algo que foi posto à prova. E aí vem uma outra confusão. Às vezes a gente acha que pôr uma teoria à prova é fazer um experimento. Nem sempre, né? Nem sempre eu preciso comprovar isso, testar isso experimentalmente. Às vezes a própria teoria se prova por si mesma. De que forma ela faz sentido, né? A matemática faz sentido, ou a teoria é verdade porque a matemática me conduziu a isso. E ele usa muito essa expressão, né, no livro. Para o cientista, a realidade não é aquela imagem que a gente faz para poder explicar, para comunicar a teoria. A realidade, né, é a equação matemática que está por trás daquilo tudo. Então, a gente vê a foto de um átomo, né? Para um cientista, o átomo não é a realidade, mas as equações que geraram aquela imagem, né, que estão sendo, de alguma forma, representadas naquela imagem, são a realidade, né? Então, a teoria é a realidade temporal, certo? Por que temporal? Porque a teoria pode mudar com o tempo. Então, algumas teorias caem e outras surgem no seu lugar, né? Portanto, a teoria,
A teoria não é a palavra final, mas é o que a gente tem de melhor para aquele lugar e para aquele momento. Então ele está dizendo assim, ó, e tentar explicar por que que o sacrifício de Jesus é eficiente é teoria. Existem teorias melhores, teorias piores, né? Óbvio, como toda teoria científica também pode ter. Agora, existe uma coisa que é um fato: Jesus Cristo morreu e isso é suficiente, né? Eu já falei sobre isso, né, em algumas outras aulas aqui, né? Isso é uma charge representando a suposta descoberta da gravidade, e muita gente fala descoberta da teoria da gravidade por Newton. Não. Newton não descobriu a teoria da gravidade. Newton percebeu um fato, que é a lei. Newton percebeu a lei da gravidade, certo? E para justificar essa lei, ele inventou uma teoria, que é chamada teoria da gravitação universal. Não é uma mera hipótese. A teoria da gravitação universal colocou a gente no espaço, né? Junto, óbvio, com a relatividade. Mas isso não é uma simples hipótese, certo? E isso aqui não é algo que a gente vai discutir. Ninguém vai discutir se a maçã vai cair ou não, se alguém dá uma pedrada nela na árvore. Se soltar do talo, ela cai. Isso é um fato. Agora, por que que isso acontece? O que é que tem por trás disso? Isso é a teoria. Então, o fato é, Jesus Cristo morreu e a morte dele é suficiente para nos purificar de todo pecado. Isso é um fato. Por que que isso acontece? Isso é a teologia, é a teoria, certo? E ele vai usar uma figura muito simples e muito interessante, né? Rose vai gostar disso, talvez, não sei. Porque ele diz assim, ó, antes de existir nutrição, todo mundo comia, né? Todo mundo fazia as refeições que podia, né? Do jeito que podia e de acordo com a disponibilidade de alimentos, né? E a cultura local, né? Então, almoçar, jantar, fazer a ceia, fazer um de jejum, isso já existia muito antes da ciência da nutrição ser desenvolvida. Agora, se um dia a ciência da nutrição desaparecer, as pessoas também vão continuar comendo. Portanto, comer é um fato. A gente sabe que o fato é, eu preciso comer para sobreviver. O que a ciência da nutrição vai fazer é explicar como é que isso funciona, né? E uma vez que explica como funciona, propõe melhorias, porque uma função da teoria científica é a previsão, a predição, a extrapolação. É você pegar o que ainda não existe e prever como é que isso vai acontecer, né? Então, a ciência da nutrição hoje vai dizer qual é a melhor forma de fazer uma refeição de manhã, meio-dia, de noite, lanche da tarde, o que é que deve ter, o que é que não deve não ter, o que é que eu devo priorizar, o que é que eu não devo priorizar, né? Então, antes de existir tudo isso aqui, ó, isso aqui particularmente me incomoda muito, né? Porque mede a circunferência abdominal, né? Mas antes de existir isso aqui tudo, né? Já existia isso aqui. E as pessoas se alimentavam e comiam e sobreviviam, né? Então a gente sabe que o sacrifício de Jesus é suficiente. Por quê? Aí a teologia vai discutir ao longo da história. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Assim como a teoria não é o fato em si, né? Não é a lei. A teoria não é a lei. Teoria e lei natural são coisas diferentes. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre o quanto elas são importantes e nem todos os cristãos vão concordar com as mesmas teorias, né? O catolicismo romano tem uma visão bem diferente da teologia protestante e da teologia reformada a respeito de como funciona isso, né? Isso, quem quiser, vai lá na série sobre doutrinas batistas, né? A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar, portanto, é a que eu mencionei anteriormente, né? Que Jesus Cristo se voluntariou para morrer no nosso lugar e que, de algum modo, isso foi fundamental para que a humanidade se reconciliasse com Cristo. E aí ele vai passar a explicar melhor essa teoria, né? Quais são as principais críticas a essa teoria, que inclusive é uma teoria que é reforçada pelo texto que a gente acabou de ler
no capítulo 2 da carta aos Hebreus, né? As principais críticas são: se Deus estava preparado para nos eximir, para nos perdoar, por que ele simplesmente não o fez? Não é porque ele não baixou um decreto dizendo está perdoado, já que ele queria nos perdoar. E a segunda é: em que sentido poderia haver punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas, né? Então eram perguntas que ele se fazia quando era ateu, né? Por que Deus simplesmente não nos perdoou? E segundo, qual é o sentido de punir um inocente no lugar das culpadas? E aí a solução mais objetiva que ele apresenta é o seguinte, principalmente com relação à segunda, né? Em relação à segunda objeção. Se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tem algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não dispõe de recurso nenhum. Então, se você entender assumir a culpa com pagar a conta, né? Quem fez o curso Crown, né, sabe, né? Não seja fiador de ninguém. O que é ser fiador? É você estar preparado para pagar a conta dos outros, né? Ou seja, assumir a culpa. O cara comprou e não pagou. Quem é o fiador? Você. Sinto muito, mas agora o credor vai atrás de você, porque você prometeu que se ele não pagasse, você, como fiador, pagaria. Então a dívida agora nem é mais do cara. O cara que comprou e usufruiu do bem nem tem mais nada a dever a ninguém. Quem deve é você, né? Então, se você entende que assumir a culpa, nesse caso, é pagar a conta, né? E Paulo, escrevendo aos Gálatas, se eu não me engano, ele vai dizer que a fatura, né? Jesus Cristo pregou na cruz, né? O papel que declarava a nossa dívida, ele chegou lá e pregou na cruz e disse: está pago, né? Assinou e colocou lá o dedão, né? Carimbou, para não ter dúvida de que foi ele que fez, né? Se você assumir que culpa nesse caso significa pagar a conta, faz todo sentido. Quer dizer, eu devia alguma coisa e, portanto, eu era culpado, né? Pelo fato de eu ser culpado, eu devia. Alguém, né, que tem uma condição que eu não tenho, que é de pagar a conta, se oferece para pagar no meu lugar. Não tem problema nenhum com isso, portanto, essa objeção não faz sentido. E a outra objeção é: por que Deus simplesmente não nos eximiu? Simplesmente não baixou um decreto e disse assim, ó, esteja livre, né? Você não deve mais nada. Porque as coisas, né, provavelmente não podem ser feitas assim do jeito que a gente quer. As coisas provavelmente têm que ser feitas do jeito que Deus projetou. E, infelizmente, né, dentro do projeto de Deus, a gente acaba caindo em um buraco, segundo Lewis, em um poço, né? Aqui é uma representação artística de Jeremias, né, dentro do poço. E simplesmente Jeremias, dentro do poço, não tem condição nenhuma de se salvar a si mesmo, com perdão da redundância, viu, professor Arribani? Então, ele não pode se salvar-se a si mesmo, né? É necessário que o etíope, não esqueci o nome dele agora, o eunuco etíope vá até o rei, diz: ei, o cara está lá no fundo do poço, enlameado, deixe que eu tire ele do poço. E inclusive, ele não consegue fazer isso sozinho, né? Ele chega um monte de gente para ajudar, porque sem ajuda externa, Jeremias não poderia ter saído daqui do poço, não poderia ter saído de dentro do poço. Então, isso representa também a nossa situação como seres humanos. Nós cavamos um poço e nos jogamos dentro dele. Um poço do qual nós não podemos sair sozinhos. E que buraco foi esse em que a gente caiu? O homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim de um rebelde que está precisando abandonar as suas armas. Ou seja, o problema da humanidade é a rebelião contra o seu Criador. Então, nós nos colocamos em uma posição em que Deus, né, por causa da sua palavra, e por causa da sua natureza e das suas propriedades divinas, perfeitas, santas e eternas, ele não pode simplesmente dizer: esteja livre. Né? Na verdade, ele criou regras de como as coisas funcionam.
e ele obedece às regras que ele mesmo criou. E o que foi que a gente fez? A gente cometeu um pecado, né, de rebelião. Então a gente não pode voltar a ter um relacionamento com ele se essa rebelião não for resolvida dentro de nós mesmos. E esse é o grande problema. Por que que esse é o grande problema? Porque abaixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início do primeiro grau, é a única maneira de sair do buraco. Então, a única forma de um rebelde se reconciliar com o objeto de sua rebelião, né, é reconhecer que a sua rebeldia não faz sentido. Então, não é uma questão de Deus simplesmente, você agora faz parte da família de novo. Não. Para fazer parte da família, eu preciso entender que para mim é importante fazer parte da família. A questão é que o nosso pecado nos coloca numa posição em que a gente não quer fazer parte dessa família. Porque Deus é opressor, porque Deus é injusto, né? Porque talvez Deus nem exista, né? Então, como é que Deus vai me aceitar de volta se a minha natureza é contrária a reatar essa relação, né? Então, não é tão simples quanto a gente imaginava a resposta para aquela primeira opinião, né? Para aquela primeira objeção, na verdade, né? Então, essa situação é absolutamente irremediável, porque necessita de arrependimento. E aí ele vai falar algumas coisas sobre o arrependimento, né? Ele vai dizer que arrepender-se não é nada divertido. Significa aniquilar parte de nós. É uma espécie de morte. Reconhecer que eu estava errado. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Tem um meme interessante agora, né? As 3 coisas mais difíceis de falar, né? Me perdoe. Tem uma segunda lá, eu estava errado. E 3 tigelas de trigo para 3 trigos tristes, né? As 3 coisas mais difíceis, né, de se falar. As duas, e todas as 3 são verdade, né? Todas as 3 são muito difíceis. Me perdoe, né? Para você pedir perdão, né, e dizer eu estava errado, você tem que reconhecer, né? Você tem que passar por uma espécie de morte, né? Que você tem que matar aquele cara, né? Arrogante que achava que estava certo, que tinha resposta para todas as coisas, né? Você tem que matar esse cara. Para poder perceber que efetivamente o que você achava que estava fazendo de bom, na verdade, era uma coisa muito ruim. Então, isso não é legal, não é fácil para a gente passar pelo processo de arrependimento. E ele vai chegar ainda numa coisa mais interessante. Uma pessoa que se arrepende de verdade, na verdade, é uma pessoa boa. Né? Aquela pessoa, aquele chefe que chega para você depois, foi muito duro com você, né? Eu estava errado, naquele ponto você era que estava certo, né? E chega, você perde o chão, você não sabe mais como reagir, né? Uma vez eu recebi um meme, né? Que as esposas não se chateiem com isso, mas foi muito engraçado. No WhatsApp alguém mandou assim: gente, minha esposa acabou de dizer que eu estava certo, e agora o que é que eu faço? Aí outro diz: velho, não sei, vai embora, eu nunca passei por isso antes. Você chega numa situação dessa, né? A pessoa que reconhece genuinamente, né? No sentido mais ontológico, mas né? Da origem da existência da pessoa, né? Uma pessoa que reconhece que está errado, no final das contas, é uma pessoa boa, né? É preciso que você tenha uma índole boa para se arrepender. E ele diz o seguinte, o paradoxo é esse, uma pessoa má é justamente a pessoa que precisa de arrependimento, ou seja, nós somos maus. O pecado original nos fez maus. E é porque somos maus que nós precisamos de arrependimento. No entanto, somente uma pessoa boa é que pode se arrepender. Olha que loucura.
Somente os maus necessitam, mas somente os bons são capazes de se arrepender. Aí ele diz que é um paradoxo, né? A única pessoa que conseguiria fazê-lo, ou seja, a única pessoa que genuinamente poderia se arrepender dos seus pecados, seria alguém que é perfeito. E, obviamente, por ser perfeito, ele não tem pecado para se arrepender. E, portanto, isso é um paradoxo, né? Como é que eu vou me arrepender se eu sou mau, né? E se eu fosse bom, por que eu precisaria me arrepender se eu já sou necessariamente bom? Não tenho nada para me arrepender. E aí ele vai fazer uma distinção, né, entre aquilo que a gente acha que é um capricho de Deus e o que de fato é o processo, né? Então não basta, não é só uma questão de que Deus, né, e é a resposta para aquela primeira objeção. Não é só que Deus exige isso da gente, não é um capricho dele. Eu só vou te aceitar de volta se você se arrepender, né? Eu só posso te aceitar de volta se você quiser voltar. Essa é que é a questão. Só que para voltar, primeiro eu preciso reconhecer que eu preciso voltar. E para eu chegar ao ponto de reconhecer que eu preciso voltar, eu tenho que passar pelo processo de arrependimento. E voluntariamente preciso me humilhar. Então ele vai dizer assim, ó, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte não é algo que Deus exija. Ele quer dizer assim, algo que Deus exige no sentido de ser um capricho. Não é um capricho de Deus, não. Só te aceito de volta, né, se você rezar 3 Pai Nosso. Não é assim, né? Não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo, né, se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Então, voltar para Deus é passar por isso. Esse é o caminho, o único caminho, a única alternativa, né? Não é que Deus caprichosamente quer humilhar você para jogar na sua cara o quanto você está errado. O fato é que, enquanto nós estamos errados, nós não queremos voltar para Deus. Simples assim. Então, eu preciso passar pelo Calvário, preciso passar pelo processo de reconhecimento de culpa e de arrependimento. E isso não é fácil, porque eu sou mau. Uma vez que não conseguimos fazer isso sozinhos, então Deus precisa nos ajudar, né? Quando ele diz assim, ó, não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo. Então, uma vez que Deus não pode nos eximir disso, e uma vez que ele sabe que sozinhos nós não vamos conseguir passar por esse processo, então ele vai ter que dar um jeito, né, para que a sua própria palavra seja cumprida e, ao mesmo tempo, ele possa exercer o seu amor e a sua misericórdia. Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Olha só o que é que ele está dizendo aqui. Ele já expressou essa linha de raciocínio antes, né? Se nós somos imagem e feitura de Deus, quer dizer que nós, ontologicamente, compartilhamos na nossa natureza parte da natureza divina. E, inclusive, uma prova de que Deus existe é de que nós pensamos a respeito disso. Porque nós somos racionais, né? Então, se nós conseguimos raciocinar, é porque herdamos a racionalidade de Deus. Se Deus não existe, então o nosso raciocínio também não faz sentido, né? Mas se nós somos capazes de raciocinar, é porque existe algo superior a nós que estabelece a lógica desse raciocínio. Então, quem estabelece essa lógica é Deus. Deus colocou em nós amor, Deus colocou em nós a necessidade de comunhão, né?
de estarmos em comunhão com os outros. Deus colocou em nós a capacidade de pensar e raciocinar. São as propriedades de Deus que estão em nós. Tem também isso na doutrina do homem, né? Na série sobre doutrinas batistas. Mas existe uma limitação, né, para isso, né? Porque Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem. E essas coisas de pecar, ou de estar sujeito à tentação do pecado, essa coisa de estar no caminho errado e precisar se arrepender, essa coisa do sofrimento que é o arrependimento, e principalmente essa coisa de morrer, que deve ser chato pra caramba, né? Não faz parte da natureza divina. Deus não sabe o que é a morte, né? Porque ele é superior a isso. Porque a morte faz parte da criação decaída, né? Deus não sabe o que é se arrepender, porque tudo que ele faz tem propósito e a vontade dele é perfeita, né? Deus não sabe o que é se humilhar, porque ele é soberano sobre todas as coisas, né? Óbvio, isso é uma representação, né, de um mistério que é muito superior a tudo isso, né? Mas é uma linha de raciocínio, uma teoria. Olha o que Lewis fala nisso. Isso é uma teoria que está tentando explicar por que o sacrifício de Jesus faz sentido. Então, ele só consegue compartilhar isso com a gente, ou seja, ele só consegue compartilhar a sua morte ou a morte com a gente, se ele mesmo experimentar a carne humana. Então, Deus só compartilha conosco o que ele tem. E essas coisas não estão presentes em sua natureza. Já que essas coisas não fazem parte da sua natureza divina, então ele agora vai desenvolver uma natureza humana. Qual é a solução prática que Deus desenvolveu? Ele vai explicar da seguinte forma: suponha que a natureza humana, que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Aí sim, essa pessoa poderia nos ajudar. Porque ela não só tem a perspectiva divina, como agora ela também tem a perspectiva humana. Olha o que é que está escrito lá em Hebreus, no último versículo, no versículo 18. Né? Deus sabe, né, por intermédio de Cristo, o sofrimento que é a tentação, porque ele próprio foi tentado. Deus sabe o sofrimento que é a morte, porque ele próprio morreu. Então, quando Deus encarna em Jesus, ele encarna para experimentar na própria pele o sofrimento da condição humana. Então, ele compartilha conosco a nossa natureza humana, né? Ele não compartilha o nosso pecado, porque se ele compartilhasse o nosso pecado, o sacrifício dele não seria suficiente. Seria suficiente para ele, mas não para toda a humanidade. Então, uma vez que Deus amalgama, né, a sua natureza com a natureza humana, ele poderia renunciar sua vontade, que é o que a gente precisa fazer, renunciar a nossa vontade. Ele poderia renunciar a sua vontade, ele poderia sofrer, ele poderia morrer, porque ele seria humano como a gente. E mais, pelo fato de ser Deus, ele poderia fazer tudo isso de forma perfeita. Repare, ele não precisa, mas ele faz, porque ele é o único que pode. A gente precisa, mas não faz, porque a gente não pode. O nosso sacrifício não é suficiente. Para que nossas tentativas de morrer tenham êxito, nós, homens, temos de compartilhar a morte de Deus. Então, a nossa morte só é eficiente se essa morte for compartilhada com a morte de Cristo. Se a gente simplesmente morre, morreu. Morreu, acabou. Né? Já a morte compartilhada de Cristo abre outras possibilidades. Né? Da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Ou seja, o nosso raciocínio só faz sentido se for um raciocínio que vem de Cristo, que vem de Deus, na verdade, né? Do Pai.
um raciocínio que foi implantado em nós pelo Criador, né, como parte da sua natureza que existe em nós. Não podemos compartilhar da morte de Deus, isso é óbvio, a não ser que ele morra, mas ele só pode morrer se ele se tornar homem. Se Jesus é Deus, né, uma objeção a tudo isso. Se Jesus é Deus, assim como também é homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos. Isso ele falando de quem critica, né? Porque tudo isso deveria ser muito fácil para ele. Então ele vai chegar na conclusão aqui, né, de que Deus só pode morrer se tornar homem, e ao se tornar homem, ele pode morrer, ele pode compartilhar a sua morte com toda a humanidade. E aí alguém vai dizer, não é justo. Não é justo porque para ele foi fácil, porque ele era Deus, né? E aí ele vai lançar mão de outro argumento. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque ele era Deus, mas também só foram possíveis porque ele era Deus. Então não é uma questão de que foi mais fácil para Jesus, né? Existem dois sentidos nessa afirmação. Primeiro, foi mais fácil no sentido de que ele não sofreu como um ser humano, né? Existe uma corrente antiga, né, que inclusive pregava isso desde a época apostólica, né? E se fortaleceu na época eclesiástica, até que a igreja precisou se reunir em concílio para refutar essas ideias concorrentes a respeito da natureza de Deus. Uma dessas ideias dizia que Jesus Cristo era um ser espiritual. Portanto, o sofrimento dele não foi um sofrimento físico, de fato, né? Quando furaram, né, o corpo dele com a lança e com os cravos, ele não sentiu a dor que um ser humano sentia, porque ele não era físico, ele era um ser espiritual. Isso não é verdade. Ele sofreu tanto as dores, o sofrimento físico dele, e parece que o filme de Mel Gibson, né, A Paixão, representa isso de uma forma como a gente nunca viu antes, né? Recomendo, né? É para os fortes, mas recomendo que assista, né? Ele sofreu fisicamente tudo aquilo que a gente pode imaginar, né? Os açoites, a coroa de espinhos, o sofrimento de carregar a cruz, não só sofrimento físico, como sofrimento emocional, né? Os evangelistas dizem que ele chega a suar sangue, né? As gotas do seu suor saem misturadas com sangue, devido à angústia que ele estava experimentando no Getsemane, né? Na véspera do seu sacrifício, né? Então, ele de fato sofreu. E a outra objeção é, tudo bem, ele sofreu e tudo, mas isso ele só conseguiu passar por tudo porque alguém riscou aqui a minha tela. Acho que foi Elisandra, sem querer. Não sei o que apareceu aqui, não sei como é que isso aconteceu, mas aconteceu. Ele só conseguiu passar por tudo isso porque ele era Deus, então para ele é fácil. E aí, Lewis, ele vai usar um argumento que hoje é muito comum nas teorias educacionais, né? Existem duas teorias que são basicamente concorrentes. Uma é o construtivismo, né, de Piaget, e outro se chama socio-interacionismo, né, de Vygotsky, né? Eu não tenho muita experiência com construtivismo, porque normalmente o pessoal que trabalha com educação infantil e as séries iniciais é que tem usa isso com mais frequência, né? Mas basicamente a teoria construtivista diz que o conhecimento tem que ser construído pelo próprio indivíduo. Por outro lado, o Vygotsky vai dizer que na verdade o conhecimento ele precisa ser construído, né, mediado pela interação de um agente experiente, né, com um agente, né? Ele não nega a participação do aprendente, né? Mas o agente menos experiente, que é quem está aprendendo, né? Você tem portanto, tem que ter essa interação
né, entre quem está aprendendo e alguém mais experiente do que o aprendente, que vai mediar a construção do conhecimento, né? A pessoa continua construindo o seu próprio conhecimento, mas ele não faz isso sozinho. Ela não conseguiria fazer isso se não houvesse um agente, né? Um co-agente desse processo de aprendizagem que, de alguma forma, estabelecesse os parâmetros que precisam ser seguidos, né? E parece que C.S. Lewis era vygotsiano, né? Ele era adepto do sócio-interacionismo, né? Porque ele vai dizer justamente o seguinte, ó, e essa figura representa isso, né? Quando a gente tá aprendendo a escrever, ou quando um professor, né, vai ensinar uma criança a aprender, e muitas vezes pega na mão da criança para, né, para desenvolver a coordenação motora fina e tal, né? Ninguém vai dizer que isso é injusto, né? Muito pelo contrário, as pessoas olham aquela cena e reconhecem, né, que no final das contas, a criança só aprende a escrever porque o professor ensinou, né? Então, ele vai comparar isso com o sacrifício de Jesus. Ele vai dizer assim, ó, essa vantagem que Jesus tem de ser Deus, uma vantagem pequena, por mais injusta que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode ser útil, né? O professor só é útil porque ele tem mais experiência que o aluno, que o estudante, né? Senão não seria necessário ter um professor, né? Eu pegava meus livros e aprendia sozinho ou me reunia com algumas pessoas, né? Óbvio que essas formas de aprendizagem também existem e são eficientes, né? Algumas pessoas têm uma capacidade de aprender sozinho, né? Os autodidatas maiores do que outras, né? Outras, né, aprendem quando estão ensinando, né? Você, junto aos seus colegas da sala, você começa a ensinar o que você aprendeu e você melhora mais ainda. Mas, no final das contas, tem que ter uma mediação nesse processo. E a utilidade, né, do professor é essa. Ele tem mais experiência do que o aluno, do que o estudante. Então, se ele não tivesse a mesma experiência, ele não teria nenhum tipo de vantagem. Então, essa vantagem que Jesus tem é a única razão pela qual ele é útil nesse sentido, né? Portanto, não é uma injustiça, mas é uma condição necessária. Pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós, né? Então não há injustiça nenhuma. Ele ainda diz assim, ó, ninguém que está se afogando reclama quando alguém que está em terra firme, né, oferece o braço. E diz assim, não vou pegar no seu braço porque você, né, tem uma vantagem aí que é estar na terra firme. Então não é justo você me salvar, né? As pessoas vão achar que você é melhor do que eu porque você me salvou, né? Mas você me salvou porque você trapaceou. Eu estou na água sem pé, você está aí na terra firme, você está trapaceando. Então, deixa eu morrer sozinho porque eu não preciso da sua ajuda. Ninguém faz isso. Muito pelo contrário, a pessoa só consegue salvar quem está se afogando porque está numa condição melhor, né? Ou porque está com uma boia, ou porque está em terra firme, ou porque está em um barco, né? De algum modo, ele tem que estar numa condição melhor para poder puxar quem está embaixo, né? O etíope só conseguiu salvar Jeremias porque ele estava em terra firme, lá na superfície. Só conseguiu porque ele teve ajuda de outras pessoas e porque eles tiveram a ideia de pegar a roupa e fazer uma corda. Tinha que ter uma corda também, né? Então ele diz, ó, isso não faz sentido, né? De forma geral, Jesus Cristo sofreu tanto quanto um ser humano comum, porque ele era um ser humano comum nesse sentido. Ele era de carne e osso. Mas além de ser um ser humano comum, também era Deus. E o sacrifício dele só faz sentido e só é útil porque ele era Deus, né? E sendo Deus, ele era a única pessoa que tinha competência legal para religar a humanidade ao seu Criador. E aí, para terminar, ele vai dizer o seguinte, ó, essa é a minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Então, é a teoria dele. Mas lembre-se de que essa não é senão uma imagem. Não a confunda com a realidade. E se ela não o ajudar, deixa de lado, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ó? Isso é como eu acho que Deus pensou, mas eu, obviamente, estou muito longe de conhecer a mente de Deus, né? Se essa imagem
de como Deus pensou e raciocinou por intermédio do advento de Cristo, né? Que o motivou a mandar Cristo para morrer em nossos lugares, não satisfaz as suas expectativas, não fique preocupado com isso. O fato é que, independente do que tenha acontecido naquele momento, nos bastidores, né, aquilo é suficiente, né? O salto de fé é: eu creio que o sacrifício de Jesus Cristo me reconcilia com Deus. Aí o meu racional vai tentar achar uma explicação. O que o racional está fazendo é criando uma teoria. Se essa teoria é a realidade ou não, a gente não pode dizer. Normalmente, não. Mas a gente tem teorias que se aproximam mais da realidade do que outras, tanto na ciência quanto na teologia, né? E aí, na próxima aula, a gente vai tratar Peraí que eu me confundi agora, porque eu fui fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E é encerrar a apresentação e... Minho, me ajude aqui agora, que eu fechei. Ah, tá. É porque está na outra tela. Pronto. Na próxima aula, a gente vai encerrar o segundo livro, né? Se eu não me engano, é a solução prática, né? Se eu não me engano, ele vai fechar essa parte do que em que os cristãos creem, ou no que creem os cristãos, não? Que são as bases doutrinárias da fé cristã, compartilhadas, né, pela maior parte das tradições cristãs. Então, ele não está falando do anglicanismo, não está falando do catolicismo romano, do ortodoxismo grego, do ortodoxismo etíope, do protestantismo, dos reformados. Ele não está falando especificamente do que nos separa, mas ele está falando daquilo que nos une, né? A partir do próximo livro, aí ele entra mais em questões de moral e tal, vai tratar de temas mais específicos e normalmente ele vai dar uma visão mais anglicana, né? Mas também não compromete a qualidade do trabalho, muito pelo contrário, né? Então, é isso. Deixa eu ver, eu roubei só os 15 minutos, né? Na verdade, quase 30. São os juros, E, por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima. Pronto. Ok, nós queremos agradecer a Deus por mais esse momento tão especial, né? Dizer que você gastou aí seus 25 minutos. Então vai ser debitado na sua próxima conta. Na fatura que vem já vai debitar aí. Mas foi maravilhoso. Nós queremos louvar a Deus por esse tempo tão especial, né? Que aprendemos tanto. E eu quero orar encerrando esse culto de agora de manhã, estendendo o convite para que todos vocês estejam conosco no culto da noite, que começa às 18 horas. Será um momento muito especial, onde daremos início ao estudo da carta de Paulo a Tito. Então você já pode dar uma lidinha lá, são só 2 capítulos, é rapidinho, em 15 minutinhos aí você dá uma passada de olhos e já se prepara para o nosso estudo de hoje à noite, tá bom? Vamos orar encerrando então. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo tão especial na tua presença, por tudo que fomos expostos nessa manhã. Nós queremos mais uma vez te agradecer pela vida de Uge, porque ele tem sido teu instrumento para nos ensinar tantas coisas especiais. Muito obrigado, Santo Deus. Continua conosco durante todo esse dia, nos prepara para o culto de logo mais à noite, que a tua voz, Senhor, continue falando ao nosso coração durante todo esse dia. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Até logo mais à noite. Grande abraço a todos.